Oi, Margarete. Vamos começar, né, Margarete? Boa noite. Então, dar uma acenada aqui. Então, uma excelente noite para nós. Vamos tocando para frente em função do tempo, né? São 20 horas e 1 minuto. Que Jesus nos abençoe. Oi, Alexandra. Uma boa noite para você. Que Deus nos abençoe abundantemente, derramando sobre nós as suas bênçãos, a sua misericórdia, o seu amor imenso. Nós estamos aqui analisando, estudando. Então, Alessandra, a missão da expedição liderada por Jerônimo desde o nosso lar é acompanhar 5 desencarnações que vão ocorrer aqui na Terra. E por várias experiências, antes de chegarem aqui na crosta terrestre, Jerônimo, Luciana, o próprio Hipólito, aquele padre, e o próprio André Luiz estão ligados, né, num intermediário, num posto avançado de socorro, que é a casa transitória de Fabiano. Contaram os trabalhos deles lá, ainda ligados a eles como um ponto de apoio ao trabalho da desencarnação. E a quarta-feira, hoje é quarta, sábado passado, nós falamos sobre o acompanhamento de quem são os personagens que vão desencarnar. Dimas foi o primeiro a ser visitado, né? É contado que Dimas, ele morava numa condição muito humilde, né? Era médium e trabalhava para os necessitados. É um traço muito rápido que se dá de Dimas, né? E que ele tinha muita facilidade de... Ô, Thaís, boa noite. Ele tinha muita facilidade de se desprender do corpo, de sair do corpo. E isso é dito, inclusive, ele ia ser levado para a casa transitória para fazer uma rapidíssima adaptação para a sua desencarnação. Todos eles que nós vamos contar aqui são pessoas que estão em vias de desencarnação. Só houve um caso de moratória, mas poucos meses também, não é? O outro, quando ele sai na casa de Dimas, uma casa muito pobre, eles foram para o Rio de Janeiro, para a casa de um irmão nosso de nome Fábio. O Fábio estava conversando com seus 2 filhinhos, né? O mais velho tinha apenas... Oi, Lazarine. Tinha apenas 8, o mais velho parece que tinha 8 anos de idade, né? Nós já conversamos sobre isso. Ele estava preparando os filhos para a sua desencarnação, pedindo aos seus filhinhos para que eles demonstrassem coragem, confiança, quando ele fizesse essa viagem, né? A sua desencarnação, dizendo para ele exatamente que a morte não existia. Isso foi muito importante, esse diálogo do Fábio com seus 2 filhinhos, né? E ele diz: quando eu fizer a viagem, tenham calma, otimismo, não chorem, não desfaleçam. Primeiro porque o Fábio, é contado por André Luiz, ele sempre trabalhou muito na obra do bem. Ele sempre trabalhou para o bem, né? Ele aplicava energias magnéticas, conhecia o magnetismo, ele trabalhava muito em termos de... Era um trabalho mais oculto, né? Que às vezes nós não conhecemos o potencial magnético de um ou de outro, e ele consagrava exatamente até a estudos que transcendiam a vida material. Fábio, então, é o segundo personagem que também acompanharemos na obra do seu processo desencarnatório. É apenas uma apresentação dos personagens, né? Embora ele não fosse ligado ao sectarismo, ele era cumpridor dos deveres, era um homem íntegro, diz o André Luiz, né? Ele conseguiu instituir o que o André Luiz chama de culto doméstico da fé viva, trabalhando as coisas divinas em sua casa, preparando sua esposa, preparando os seus filhinhos também, né, e outros familiares. O Fábio
muito, mas muito, era um esclarecido realmente. E diz o André Luiz sobre o Fábio, que é o segundo personagem, ele soube viver bem para bem morrer. Quer dizer, ele vai... na realidade, ele nem precisava de um apoio desse processo desencarnatório em face da fé que ele mesmo nutria, e mostrava isso para os seus filhinhos, né, de uma forma muito superior, muito translúcida, muito clara, muito simples, inclusive com os filhinhos dele. Daí, da casa de Fábio, eles foram para um apartamento da irmã Albina. Lembro que Albina, ela até traçaram um apartamento, né, de um arranha-céu, moravam lá em cima, né, e num bairro nobre do Rio de Janeiro. E a Albina era afiliada a uma organização, né, também muito superior, de Nosso Lar. Todos esses personagens que nós estamos contando aqui são ligados a Nosso Lar. Vieram de uma das jurisdições de Nosso Lar. A Albina, por exemplo, ela veio de ela é filiada, inclusive, muito ligada a uma organização muito superior lá de Nosso Lar, não é qualquer uma. Mas aqui, ela, na Terra, como ela estava bem velhinha também, mas ela trabalhou dentro da linha protestante, né? Ela era da igreja presbiteriana e ela até faz a leitura da Bíblia. Isso tudo nós já contamos no sábado, né? Inclusive ela na leitura vê que foi uma leitura extraordinária, que foi induzido pelo próprio Jerônimo, e quando foi avisado por próprio Jerônimo que ele ia acompanhar o processo desencarnatório, eles não estão ali para promover desencarnação de ninguém, eles estão acompanhando, dar um suporte para o aprendizado e o que puderem fazer em cada momento desencarnatório. E no caso da Albina, ela recebeu uma moratória, isso é importante dizer. Era evangélica, né? Ela era da igreja presbiteriana, houve um pedido de prorrogação em favor dela para que ela permanecesse pelo menos com a família alguns meses, não muito tempo, mas alguns meses pudesse ficar com a família. Também analisamos esse caso, que nós vamos acompanhar o processo desencarnatório dela também, apenas apresentando os personagens, né? Quando André Luiz, no capítulo 11, apresenta os personagens, depois vai mostrar como é que é os detalhamentos, né? Depois eles dali foram para um hospital público, né, uma enfermaria amontoado de pessoas, uma coisa meio caótica, ele mais ou menos mostra isso, né? E foi exatamente fazer uma visita a um irmão nosso chamado Cavalcante. Estava sendo assistido por um espírito chamado Bonifácio, e o Cavalcante estava internado nessas condições não agradáveis, assim, muita gente amontoada naquela enfermaria, mas era um católico romano bastante abnegado, era um valoroso trabalhador, que é a descrição que o André Luiz faz dele, né? Se dedicava ao serviço do bem ao próximo, era alheio às influenciações nesse momento da presença dessa expedição de Jerônimo, André Luiz, Luciana e o próprio Hipólito, né, e outros, inclusive o próprio Bonifácio, que o acompanhava ali. E o Bonifácio dizia, inclusive, para o Jerônimo, esse espírito estava acompanhando esse nosso irmão, o Cavalcante, que ele tinha muita dificuldade de se manter tranquilo. Por quê? Porque muitos parentes dele desencarnados estavam prejudicando, assediando ele de uma forma ininterrupta, incessantemente. Estava prejudicando um pouco a desencarnação dele, né? E ele também não tinha se preparado, conforme André Luiz, de uma forma mais conveniente para essa libertação, ou seja, para a libertação do jugo carnal, e por isso estava sofrendo os exageros de sensibilidade que mais são egóicos do que essenciais, né? Então, em função do Cavalcante ser desestruturado para a realidade espiritual, ou tinha uma deficiência de uma educação de fé ou da própria fé, nos caracteres mais admiráveis, embora ele trabalhasse muito para o próximo, né, mas estava em condições de desequilíbrio, não estava realmente se apresentando numa posição favorável para a desencarnação naquele momento. Nós paramos aí. Nós paramos aí para hoje dar continuidade a um outro personagem que nós vamos apresentar, mas esse personagem eu fiz questão de trazer para hoje, quarta-feira, porque é uma espírita. Nós vimos lá um estudioso de assuntos transcendentes, um outro passista ligado a alguma linha religiosa também dentro da mediunidade, não necessariamente espírita, o próprio Cavalcante católico, né? A Albina evangélica, protestante, da igreja presbiteriana, e agora nós vamos falar de uma espírita, que também vai desencarnar, está no rol dos 5, que estão ligados ao Nosso Lar,
e também vai desencarnar. Mas vamos apresentá-la, quem é, para vocês conhecerem, né? Para aqueles que não conhecem, né? Ou que não leram a obra, nós vamos apresentá-la. Então vamos apresentar na narrativa do próprio André Luiz, no capítulo, em sua segunda parte. Transcorridos escassos minutos, depois que saíram do Cavalcante, daquela enfermaria lá, amontoado de gente, espíritos obsessores com muitos doentes, outros, como Bonifácio, um benfeitor também do lado dos doentes, diz André Luiz, transcorridos escassos minutos, ganhávamos o pórtico de notável e simples, confortável edifício, em que se asilavam numerosas criancinhas em nome de Jesus. Então está descrevendo aqui um orfanato. Trata-se de louvável instituição espírita cristã, onde se sediava a compacta legião de trabalhadores de nosso plano. Então, um orfanato repleto de espíritos superiores. Eu digo superiores, espíritos esclarecidos, trabalhadores espirituais, mas não obsessores. Essa é a descrição. Um bondoso ancião recebeu-nos afavelmente. O André Luiz reconheceu de forma muito alegre, né? Estava, diz ele, achava-se ali Bezerra de Menezes, o dedicado irmão dos que sofrem. Bezerra abraçou-nos um a um, com uma espontânea jovialidade. Ouviu o Bezerra as explicações do Jerônimo, com bastante interesse, falou sorridente que já esperávamos essa comissão, ou seja, essa expedição. Felizmente, porém, diz o Bezerra para o Jerônimo, a nossa querida Adelaide, que é o personagem que nós vamos analisar hoje, não dará trabalho para o processo desencarnatório, segundo Bezerra para o Jerônimo. O trabalho mediúnico, a missão mediúnica, o ministério mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nesta casa de paz, aliado, isso Bezerra falando para o Jerônimo, aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoado ônus das missões do bem, prepararam-lhe a alma para esta hora. É muito interessante, como eu falei desde o início, quando entramos no capítulo, de que quando nós encarnamos com certas missões, certos compromissos na Terra, normalmente a nossa vida não será um mar de rosas, assim, com facilidade, né? Todos os ventos favoráveis no sentido das coisas mais materiais, mais transitórias da vida, muita incompreensão. O Cristo foi, além de ser perseguido, for condenado à morte de forma absolutamente injusta, Jesus foi abandonado, traído, mostrou para nós que o caminho não era simples. Quando nós queremos abraçar o Evangelho, como nós queremos abraçar o bem, com certeza, e nós não podemos esperar outra coisa senão os desafios. Adelaide, profundos desgostos, duras pedradas, como verdadeiros ônus, quer dizer, esse é o ônus, é o que você tem que pagar. O bônus é você se preparar para a hora da desencarnação, no caso aqui. Então tu tem o que você tem que pagar, que são os ônus, é o que você precisa testemunhar, e os bônus são de como você realmente consegue lidar com esses ônus, né? Pedradas, desgostos, traições, incompreensões, afastamento, isolamento, não é fácil. Ser cristão na Terra é um desafio, um verdadeiro cristão na Terra. Chico Xavier, em todo o tempo, foi ao limite, eu diria que do sacrifício pessoal para poder, na sua renunciação, levar de vencida todos os obstáculos com a sua mediunidade dignificada. Não teve nenhum privilégio. Não me consta que o Edivaldo seja um privilegiado. Não me consta que Ivone do Amaral Pereira tenha sido privilegiado. Muito contrário. Ivone Pereira, a Ivone chamada Ivone do Amaral Pereira, ela teve uma vida muito difícil também. O próprio Allan Kardec não teve também esses mares de rosas, pelo contrário, teve muito inimigo muito próximo dele, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, trabalhar para Jesus com amor é muito interessante nesse sentido. Você está sempre diante desses desafios, né? As pedradas, as traições, os afastamentos, o isolamento, as pessoas realmente começam a se afastar de você. Isso ela pagou, é o que está dizendo, o Bezerra dizendo para o Jerônimo, né? Aliados aos profundos desgostos, então ela também é natural, um ser humano, né? Duras pedradas que constituem um abençoado ônus das missões do bem, preparam-lhe a alma para esta hora. Ele mesmo, o Bezerra, tomou-nos a dianteira, conduzindo-nos a compartimento modesto, onde essa médium repousava. Então Bezerra levou
a caravana, ou a expedição conduzida até onde ela estava, na casa lá no orfanato. A câmara solitária não se via nenhum irmão encarnado. Ela estava sozinha. Contudo, duas jovens, cercadas de prateada luz, permaneciam ali acariciando a cabeça de Adelaide. Acercamos-nos, quer dizer, nos aproximamos da enferma respeitosamente. Seus cabelos grisalhos semelhavam-se a formosos fios de neve. Indicando-a, falou Bezerra de Menezes de forma muito contente: Adelaide sempre foi leal discípula do Mestre Jesus. Apesar das dificuldades, dos espinhos, das aflições, ela perseverou até o fim. Não teve, então, um mar de rosa, porque estava dedicando às crianças. E imagino como é difícil trabalhar realmente para os deserdados, sobretudo em crianças, para você adquirir os alimentos, roupas e educação. É descomunal o esforço que se faz para trabalhar com orfanato, a gente imagina, claro. A digna senhora, após olhar demoradamente delicados ramos de rosas que lhes ornavam o quarto, entrou em oração. Adelaide começou a orar. De sua mente equilibrada emanavam raios brilhantes. Não nos enxergou ao seu lado, então ela não conseguiu visualizar a equipe liderada por Jerônimo, exceção do devotado Bezerra de Menezes, a quem se unia por sublimes cadeias do coração, por sentimentos muito profundos. Ela é muito ligada a Bezerra. Nós vamos contar um pouquinho da história dela para vocês hoje, se der tempo. Ela era ligada a Bezerra de Menezes quando Bezerra de Menezes foi presidente da Federação Espírita Brasileira, inclusive. Bezerra saudou-a na hora que entrou, de forma afável, bondosa, endereçando-lhe palavras reconfortantes e carinhosas. Sei que é o termo da jornada, diz ela, meu venerável amigo. Em tom comovedor, mas eu estou pronta, Bezerra. Desde muitos anos, rogo ao Divino Senhor me revele o caminho. Eu não desejo adotar outros desígnios que não pertençam a Jesus. Todavia, ela não pôde continuar. Ela ficou emocionada. E na sua emoção profunda, estrangular a própria voz embargada logo após a reticência, aquela reticência dolorida de quem sofreu bastante por trabalho que ela abraçou, chorando bastante, e as lágrimas surgindo nos olhos, vai contando aqui, olhos encovados, né? Bezerra acomodou-se junto dela, com a intimidade paternal. Afagou-lhe com a luminosa destra a fronte abatida e falou otimista. Já sei, mas você pensa nos parentes, nos amigos, nos órfãozinhos e nos trabalhos que ficarão. Então, Adelaide começou a chorar com aquela perspectiva de, ao desencarnar, deixar tudo isso para trás. Quem vai cuidar disso? Quem vai cuidar dos órfãos? Enfim, e o Bezerra de Menezes explicou para ela: já sei, você está pensando inclusive nos seus parentes, nos amigos, nos órfãos, no trabalho que ficarão. Adelaide, compreendo o seu devotamento, desprendimento maternal profundo, a obra de amor que lhe consumiu a vida. Entretanto, Adelaide, você está cansada, muito cansada, e Jesus autorizou o seu repouso físico. Confie a Ele as aflições que lhe oprimem o espírito afetuoso. Deponha o precioso fardo de suas responsabilidades em outras mãos. Esvazie o cálice de sua alma, alijando amarguras e preocupações. Adelaide, converta saudade em esperanças. Libere os elos mais fortes, atendendo à ordem divina. Então, minha irmã Adelaide, ela recebeu essas palavras de consolação, porque ela estava chorando exatamente com essa sensação de que ia deixar para trás tudo isso. Aí ela pousou em Bezerra de Menezes os olhos lúcidos, revelando-se confortada, e após breve pausa, Bezerra disse para ela: Adelaide,
Sua grande batalha está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz, porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes, perseguição, incompreensão, abandono, infidelidades, traições, tudo isso ela passou. Então a condecoração da alma dela, profundamente musculada, assim, porque a gente tem que se muscular, assim, criar musculatura para chegar bem no mundo espiritual, né? Então ela seria condecorada por essas cicatrizes depois de restituir ao mal depois de resistir ao mal durante muitos anos, como sentinela fiel da fortaleza da verdadeira fé. Você ensinou aos que lhe cercaram o caminho todas as lições do bem, todas as lições da verdade possíveis no limite do seu esforço, no limite da sua força. Entregue agora, Adelaide, os seus parentes e afeições a Jesus e medite. Medite muito agora na humanidade, nossa abençoada e grande família humana. Quanto ao serviço confiados por algum tempo à sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo. É muito interessante essa colocação de Bezerra para Adelaide nesse momento, porque muitas vezes algumas pessoas fazem um bom trabalho assistencial e podem se colocar tão profundamente preso ao trabalho material, assistencial, porque os problemas econômicos são transitórios, não são para sempre. Mas que acabam se colocando como se sem mim isso não vai funcionar. Sem mim isso não vai acontecer. Sem mim tudo vai acabar. Podemos dar um grande exemplo, o próprio Divaldo, que tem um trabalho assistencial também com crianças órfãs, que muitas pessoas podem pensar, o Divaldo vai desencarnar, e não vai demorar muito, porque já está com mais de 90 anos, né? E, de repente, será que a Mansão do Caminho vai acabar? Não vai. Até porque, como disse, aos serviços confiado por algum tempo ao Divaldo, eu traço para o Divaldo o que foi passado para Adelaide, estão fundamentalmente afetos ao Cristo, a Jesus. Considerando então essa realidade, Jesus providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Então, entregue para Jesus o trabalho. Ele é que é o Senhor, é o gerente, é o comandante. Ele é que é o responsável por tudo que nós fazemos na Terra. Sem mim a coisa não vai funcionar, não. Sem mim as coisas vão funcionar, porque tudo fundamentalmente que nós fazemos para o bem são afetos ao Cristo, que é o comandante da Terra, que é o governador do nosso planeta. Jesus providenciará, disse ele para Adelaide, as modificações que julguem oportunas e necessárias. Baste a você a alegria do dever bem cumprido. Você cumpriu o seu dever, Adelaide. Reúna, pois, as suas forças e não se entristeça, porque é chegado para o seu coração a ação final, que é a desencarnação. Portanto, Adelaide, coragem, muita coragem, fé. Aí Adelaide, nesse momento, com essas palavras carinhosas, lúcidas de Bezerra de Menezes, ela sorriu, até com uma relativa felicidade naquele momento, e logo em seguida, pequena auxiliar do instituto que ela dirigia, né, quebra esse diálogo entre encarnado e desencarnado, e de repente ela abre a porta, essa pessoa, né, essa pequena, né, e inesperadamente anunciando visitas. Então, como ela estava sozinha naquele momento, Bezerra deu a notícia. E alguém foi assim, encarnado, foi visitar Adelaide, aí o colóquio espiritual foi cessado. Adelaide então centralizou a mente no círculo dos encarnados e perdeu o benfeitor de vista, porque estava concentrada, conversando e recebendo a orientação de Bezerra. Os encarnados desviaram a atenção dela. O venerando médico dos desventurados passou a entender-se com Jerônimo, conversando com Jerônimo, acerca de vários problemas que diziam respeito à nossa missão. A missão André Luiz, essa expedição. Enquanto nos retirávamos discretamente, proporcionando-lhes maior liberdade à permuta de ideias, Adelaide Augusta, na realidade, a Adelaide,
ela foi um espírito muito, mas muito, extremamente conhecido do movimento espírita. Eu queria até falar um pouquinho sobre ela. Eu anotei aqui algumas coisas sobre a sua biografia, né? E eu depois vou falar, eu até separei aqui, mas eu queria mostrar para vocês de que todo o processo de trabalho ao próximo pertence a Jesus. Eu queria mostrar também, já que no próximo capítulo nós vamos falar da excursão de adestramento, nós vamos adentrar como é que foram os processos desencarnatórios, eu fiz questão de trazer, e foi a Eleusa, que está aqui presente, que mandou para mim, um pouco da história da Adelaide, para a gente saber quem foi a Adelaide. E eu vou dizer para vocês quem foi a Adelaide, para quem não conhecem a Adelaide. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Ela chamava-se, né, ela encarnou, ela era do Nordeste, né, o nome dela era... Agora eu vou fazer uma biografia, tá, da Adelaide. Porque depois dela é o próximo capítulo, eu vou deixar para o sábado. Mas eu vou mostrar para vocês quem é essa espírita, quem foi ela, para que nós conheçamos a Adelaide, né? Chamava-se Adelaide Augusta Câmara, ligado à família Câmara, parece que até parente daquele D. Heldor Câmara, que era também lá do Nordeste, lá do Rio Grande do Norte. Foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo do Brasil. Bem conhecida pelo seu pseudônimo, ela tinha um nome conhecido como Aura Celeste. Esse era conhecida como Aura Celeste, né? E ela encarnou na cidade de Natal, a Adelaide. Nós vamos conversar sobre como é que foi a desencarnação dela nessa obra Obreiro da Vida Eterna, foi 11 de janeiro de 1874. E ela desencarnou, seu processo desencarnatório se deu exatamente no Rio de Janeiro, como nós estamos vendo aqui, em 24 de outubro de 1944. Ela foi para, como diz assim, ela veio para a capital federal. Quem estava fazendo a biografia dela estava escrevendo do Rio de Janeiro. Então a Aura veio para a antiga capital federal do Rio de Janeiro em 1896, chegando no Rio de Janeiro graças ao auxílio de alguns militantes do protestantismo, porque ela era de família protestante também. Como Albina também era presbiteriana, ela também estava ligada em algum momento, né, como protestante. Ela era protestante. Aliás, foi exatamente por ela ser protestante antes de ser espírita que possibilitou ou propiciou a ela, né, a oportunidade de ser professora, de lecionar no colégio chamado Ran Williams, o que fez com muita proficiência durante algum tempo, lá no Rio de Janeiro. Posteriormente, organizou em sua própria residência um curso primário, onde muitos homens ilustres do meio político e social brasileiro aprenderam com ela as primeiras letras. Lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, lembrando que todo o movimento da vida nacional em termos de diretrizes de governo saíam do Rio de Janeiro, os grandes políticos, grandes senadores, etc., etc., saíam do Rio de Janeiro, estavam no Rio de Janeiro e ela, muito passaram por ela. No ano de 1898, ela começou a sentir as primeiras manifestações de suas faculdades mediúnicas, ainda como protestante. Nessa época, o grande Bezerra de Menezes entra na vida dela, né? Dirigia os destinos da Federação Espírita Brasileira, revestido daquela auréola de prestígio e de respeito que crentes e descrentes lhe davam. Lembrando que ela estava no rol dos crentes e aqueles que não eram crentes. Os católicos eram chamados de descrentes. Era uma divisão da época que se falava dos religiosos, dos católicos e os crentes, né? Ela estava na linha dos crentes. E o Bezerra de Menezes, inclusive, ele tinha sido católico, depois ele se converteu ao espiritismo. E o espiritismo era o assunto de todas as conversas, não só pelos fenômenos e terapêuticas no campo da mediunidade, que também na época ocorria muito. Existiam muitos médiuns de efeitos físicos, médiuns chamados curadores, médiuns que tinham a capacidade curativa. Como pela propaganda, tanto disseminada pelos livros como pela imprensa, o espiritismo ganhou realmente bastante projeção. Sob a sábia orientação de Bezerra de Menezes, começou a sua notável carreira mediúnica como psicógrafa no Centro Espírita Ismael. O grande apóstolo do espiritismo brasileiro, que é o Bezerra de Menezes, pela sua conhecida clarividência, prognosticou, certa vez, que Adelaide Câmara, com as prodigiosas faculdades que lhe eram dotadas, um dia assombraria crentes e descrentes. Muito interessante essa visão do Bezerra de Menezes, né? Esse prognóstico que ele fez para ela, como encarnados.
E essa precognição de Bezerra não se fez esperar, pois em breve Adelaide Câmara, como médium auditiva, começou a trabalhar na propaganda do espiritismo. Isso lá no começo do século XX. Fazendo conferências, fazia palestras, receitando com tal acerto e exatidão que o seu nome se irradiou por todo o país. Lembrando-se que para você sair uma notícia do Rio de Janeiro, por exemplo, para Mato Grosso, levava no mínimo um mês, porque ia de navio e não tinha estrada, era muito difícil as comunicações. Quando foi proclamada a República no Brasil, em 1889, parece que foi um mês depois que foi avisado praticamente, algumas pessoas ficaram sabendo lá em Cuiabá, porque eu vivi algum tempo em Cuiabá e eu contei um pouco a vida daqueles pioneiros. Muito tempo depois que eles ficaram sabendo que houve a proclamação da República, né? Então era muito difícil a comunicação no Brasil naquela época. Com a desencarnação do inovidável Bezerra de Menezes, que ele morreu em 1900, Adelaide Câmara aproximou-se do grande ceareiro que foi Inácio Bittencourt. E nas sessões do Círculo Espírita Caritas, passou a emprestar o seu concurso magnífico como médium e como propagandista de primeira grandeza. Fazia as palestras também. Contraindo núpcia em 1906, casou em 1906, os afazeres do lar e a educação dos seus filhinhos mais tarde obrigaram-no a afastar-se da propaganda ativa nos centros por um período. Mas nem por isso ficou inativa nas horas de lazer, entrava em confabulação com os guias espirituais e pôde receber e produzir páginas admiráveis que foram dadas à publicidade na obra Do Além, é uma obra com 21 fascículos, e no livro Orvalho do Céu, que também é obra dela, que a gente pode anotar se quiser conhecer quem foi Adelaide Câmara ou a Aura Celeste, que era o pseudônimo que ela usava. Foi aí que adotou o pseudônimo de Aura Celeste, nome que ficou conhecida no Brasil inteiro. Em 1920, retorna à tribuna e aos trabalhos mediúnicos. Então ela ficou um tempo dedicando aos filhos, educando os filhos, dedicando à família. Quando ela estava um pouco mais livre disso, ela retornou a fazer palestra, etc. E aos trabalhos mediúnicos. Com tal vigor e entusiasmo que o seu organismo de compleição franzina ressentiu-se um pouco mais, mas nem por isso deixou de cumprir com os seus deveres. O Dr. Joaquim Murtinho era médico espiritual que, por seu intermédio, começou a trabalhar na cura dos enfermos e necessitados, diagnosticando e curando a todos quantos lhe batiam a porta. Então ela tem também essa capacidade psicográfica em que o Joaquim Murtinho, através dela, diagnosticava, isso era muito comum na época, né? Desenvolvendo-lhe espontaneamente diversas faculdades mediúnicas nesse período, além das mediunidades de psicofonia, audição, clarividência, psicografia, a questão da cura, né, que ela era médium curadora, médium intuitivo, que ela era um clínico geral ali, né, não tinha tudo quanto é tipo de mediunidade. Então, como ela tinha ainda a extraordinária faculdade de bilocação ou bicorporidade, como Eurípides Bassanufo também tinha, eram contemporâneos quase, né? O Eurípides Bassanufo também tinha essa faculdade de bilocação ou bicorporidade. Então ela era completa na mediunidade. Quase tudo quanto é tipo de mediunidade ela tinha. Muitas curas operou em diferentes lugares do Brasil, a ele se transportando em desdobramento fluídico, sendo visível o seu corpo perispirítico, como aconteceu em Juiz de Fora, em Corumbá, provavelmente, ou comprovado, ou provadamente constatado, por enfermos que, sob os seus cuidados, haveram aplicar-lhes passe. Isso lá em Corumbá, em Mato Grosso, né? Que eu também conheci. Poetisa, conferencista, contista, educadora, sobretudo, deixou excelentes obras literodoutrinárias em prosa, versos, assinalando-os geralmente com o seu pseudônimo, sempre Aura Celeste. Tá? E assim, que deu a público, por exemplo, a obra dela, que são versos, Vozes da Alma, é dela, dessa personagem, nós vamos acompanhar a desencarnação dela nos próximos capítulos. Aspecto da Alma, são contos, Palavras Espíritas, são palestras, Rumo à Verdade e Luz do Alto também. Esparsos em revistas, jornais espíritas, há muitas poesias e artigos doutrinários de sua autoria.
O grande jornalista e literato Leal de Souza, ele é jornalista e grande literato chamado Leal de Souza, referiu-se a Adelaide Câmara como a grande musa moderna, a musa espiritualista, do que ela escrevia, inclusive, para jornais chamados laicos. Em 1924, Adelaide teve as suas vistas voltadas para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. Então, ela já começou a colocar um projeto de um orfanato e um asilo. Centralizou todos os seus esforços no propósito de materializar esse antigo anseio de sua alma. Pouco, entretanto, pôde fazer em quase 3 anos de lutas. Aconteceu então, embora o anseio de querer fazer um orfanato e um asilo, ela não tinha recursos para isso. Então passaram 3 anos com esse projeto, e após esses 3 anos de projeto, aconteceu que um confrade de nome João Carlos de Carvalho estava angariando donativos e meios para a fundação de uma instituição dessa mesma natureza que ela tinha como projeto, né? E um dia, esse nosso irmão, ele fez, inclusive, uma entrega de uma lista de donativos na fim de que Adelaide pudesse arranjar novas doações, novos óbulos, né, para tão humanitário fim. Ou seja, ele estava pensando nele, fazer a obra com ele, e pediu a Adelaide para ajudar a arrecadar para aumentar essa lista que ele apresentou para ela, que é o João Carlos Carvalho. Dia depois, o que aconteceu? O João Carlos desencarnou e deixou uma lista, que já tinha arrecadado muita coisa. Como o João Carlos desencarnou e deixou a lista com ela ficou de posse, então, né, daquilo que ele fez, que ela tinha sido solicitada para ajudar ele a arrecadar, que ele também tinha esse projeto de fazer uma casa para órfãos, né? E como ele desencarnou, então ela acabou assumindo esse papel, né? Porque ela estava na mão dela, essa lista, e do dinheiro que foi arrecadado por ele. Passado alguns meses, o senhor Lopes, proprietário da casa Lopes, muito tradicional no Rio de Janeiro, que andava estudando a doutrina, mostrou-se interessado na organização de uma instituição de amparo e assistência aos órfãos, e nesse momento Adelaide lhe informa possuir essa lista com alguns donativos para essa finalidade, que deixou o Zé Carlos. A ideia foi recebida com entusiasmo pelo Lopes, né, e logo foi concretizada, porque ele era empresário e também tinha recursos. O que aconteceu? Eles alugaram uma casa em Botafogo, no Rio de Janeiro. Botafogo é um bairro muito bom lá do Rio de Janeiro. Eu diria que é um bairro nobre, né? E aí foi instalado no dia 13 de março de 1927 o Asilo Espírita João Evangelista, sendo ela a sua primeira diretora. Esse asilo existe até hoje. Adelaide Câmara, em breves palavras, exprimiu o júbilo de sua alma, afirmando realizado o ideal de toda a sua existência. Ou seja, qual é o ideal dela? Ser mãe de órfãos. Graça do céu, que não trocaria por todo o ouro de todas as grandezas do mundo. Segundo ela, essa foi a sua maior missão. Dedicou daí por diante todo o seu tempo e todo o seu espaço de cultura e sensibilidade poética, etc., a essa grandiosa obra de caridade, emprestando-lhe as luzes do seu saber, de sua bondade, até o dia em que serenamente entregou a alma a Deus, que é o que nós vamos fazer no livro Obreiro da Vida Eterna. Como é que aconteceu esse entregar a sua alma, que nós vamos acompanhar detalhadamente a questão técnica dessa desencarnação. Com extremosa dedicação, trabalhou Aura Celeste em várias sociedades espíritas beneficentes da cidade do Rio de Janeiro, dando a todas elas o melhor de suas energias e de sua inteligência. No Asilo Espírita João Evangelista, porém, foi onde realizou sua tarefa máxima, não só como competente educadora, mas também como hábil orientadora de inumeráveis jovens que ali receberam instruções intelectuais, educacionais, morais, etc. A vida e a obra de Adelaide Câmara foram uma escada de luz, uma afirmação de fé e humildade, e um perene testemunho de amor. Era a grande educadora que ensinava educando e educava ensinando pelo exemplo. Médium, sem vaidades, sincera e de honestidade a todas as provas, praticava a mediunidade como verdadeiro sacerdócio. Dotada
de sólida cultura, teria, se quisesse, conquistado fama no mundo das letras. Poetisa de vastos recursos, oradora convincente e natural, senhora de estilo vigoroso e de fulgurante imaginação, tudo deu e tudo fez com o cabedal que possuía, para o bom nome e o engrandecimento da doutrina espírita. O asilo espírita que hoje ainda existe, chamado João Evangelista, no Rio de Janeiro, que tem uma sede própria deles, né? Atestam a obra, o devotamento, a causa do bem daquela nobre mulher que se chamou Adelaide Augusta Câmara, lá do Rio Grande do Norte, como pseudônimo de Aura Celeste. É essa que nós vamos acompanhar a desencarnação dela nessa nossa obra lida, estudada, refletida com vocês. Para que eu não entre no próximo capítulo, que é uma excursão que eles vão fazer, eu vou deixar então para o próximo sábado fazer exatamente essa abordagem nessa narrativa de André Luiz, do 12º capítulo. O que ele vai falar para nós, como é que vão ser esses processos, que essa obra é maravilhosa porque realmente a gente acompanha o processo desencarnatório, né? E nós vamos perceber com o próprio André Luiz, como ele afirma no livro Nosso Lar, que a desencarnação é uma operação relativamente simples. Mas o grande problema de desencarnação é quando você chega na chamada região espiritual com quistos conscienciais, ou seja, problema de consciência. Porque quando você desencarna, embora é muito fácil, nós todo dia desencarnamos, que eu sempre digo, durante o sono nós estamos desencarnando parcialmente, já é um treino para a morte. Mas quando você chega com os laços rompidos, emancipado definitivamente do corpo físico, com a consciência realmente de culpa, você vai estar mergulhado cara a cara com essa consciência, né? Embora a culpa seja um movimento absolutamente inútil, né? A culpa é um sentimento inútil. Mas aquelas pessoas que não conseguem sair da culpa, né? Então vão ficar mergulhadas nessa culpa, estacionadas num purgatório de si mesmo, né? Nesse inferno interior, ou até mesmo mergulhar nos abismos infernais das suas práticas do mal. Desencarnar é uma coisa simples. Nós vamos ver aqui nesse livro que realmente desencarnar não é uma coisa tão complexa assim. Não precisamos ter medo, né? Nenhum tipo de medo. Para quê? Né? A vida continua, nós somos eternos, né? Que Jesus nos abençoe. 12º capítulo, então, nós vamos fazer no próximo sábado. Com esse detalhe, o que eu puder acrescentar, acrescento também, mas quero dizer para vocês que esse último personagem é um personagem que me é muito caro, né? Um personagem do qual eu tenho uma ligação já há muitos e muitos anos com a Adelaide, e a Eleusa sabe disso, né? Eu só não sabia que tinha esses detalhes todos em algum momento na minha capacidade intuitiva, desculpe, não é autopromoção, mas a minha esposa está comigo há mais de 40 anos, sabe disso. Como eu tinha aproximação com a Adelaide, é uma coisa fantástica, né? Que Deus nos abençoe e que Jesus realmente ampare os nossos projetos de vida. Tenham uma ótima meio de semana, né? Até sábado, se Deus quiser.